Senhores deputados, vamos então dar início à segunda audição desta tarde, no âmbito do requerimento que, aliás, justificou a anterior audição. Temos o gosto de contar com a presença do Dr. Luís Máximo dos Santos, na qualidade de Presidente do Fundo de Resolução, cuja disponibilidade muito agradeço, e começar por nos penitenciarmos pelo atraso relativamente à hora prevista. Não é um atraso muito significativo, mas é um atraso e, portanto, justifica que o assinalo e que peça a compreensão do Dr. Máximo dos Santos para essa circunstância. Acompanhado que vem do Dr. João Filipe Freitas, Diretor do Departamento de Resolução do Banco de Portugal, Secretário-Geral do Fundo de Resolução, e Dra. Maria João Gago, Diretora Adjunta do Departamento de Comunicação e Museu do Banco de Portugal. Igualmente, cumprimento. Cumpre-me, então, referir os termos em que esta audição decorrerá, à semelhança da que imediatamente acaba de encerrar, ou seja, irei dar a palavra ao grupo parlamentar requerente, no caso, o grupo parlamentar do Partido Socialista, que disporá até 5 minutos para a exposição do requerimento e a formulação das questões, que tiver por bem formular. Devolverei a palavra ao Dr. Máximo dos Santos para responder às questões colocadas, agradecendo antecipadamente, na medida do possível, que se possa conter dentro do tempo gasto na formação das questões. Terminada essa resposta ao grupo parlamentar requerente, irei dar a palavra sucessivamente aos diversos grupos parlamentares que disporão da mesma por até 5 minutos, o mesmo tempo do grupo parlamentar requerente, sendo que, diferentemente da prerrogativa do grupo parlamentar requerente, devolverei a palavra ao Dr. Máximo dos Santos apenas no final das questões formuladas pelos diversos grupos, pelo que nesta fase irei depois então solicitar a sua particular atenção para registrar as perguntas, uma vez que só responderá afinal. Terminada essa ronda, se houver inscrições individuais, cada senhor deputado disporá até 2 minutos e o Dr. Máximo dos Santos responderá também afinal, dispondo do tempo eventualmente gasto na formação dessas questões. Uma vez que estamos na segunda audição, não há seguramente dúvidas procedimentais, pelo que de imediato, e reiterando os meus cumprimentos, a palavra do Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimentar o Dr. Luís Máximo dos Santos, toda a equipa também que o acompanha. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitou estas audições porque nós estamos, de facto, a terminar aquilo que foi um longo processo que assolou os portugueses durante os últimos 10 anos. Vimos as falhas cujas responsabilidades criminais estão a ser, neste momento, julgadas e onde também houve responsabilidades do ponto de vista de supervisão que levou à falência do BES. Depois tivemos uma resolução que manifestamente foi mal feita, que foi uma imposição da União Europeia, em que, em vez de termos um banco bom e um banco mau, acabámos por ter um banco mau e um banco menos mau. 11 dias após a resolução, já a equipa de gestão dizia que o banco estava subcapitalizado. Foi escrito por parte do Banco de Portugal a necessidade de haver mais verbas para poder-se fazer bem esta estruturação. Não foi essa verba disponibilizada. Foram feitos processos de venda que falharam, mas em 2017 foi possível vender o banco. E nós estamos agora a terminar, de facto, um acordo de capital contingente, que foi uma das características fundamentais deste acordo de venda. Fundamentais na medida em que pôde delimitar aquilo que foi o impacto financeiro das perdas que o novo banco foi tendo naquilo que foi o erário público. Na medida em que houve perdas totais na carteira de ativos do CCA, que foram significativamente superiores, 485 milhões de euros superiores àquilo que é o limite máximo contratual, e também pedidos da parte do novo banco, que foram 711 milhões de euros superiores àquilo que foi realmente pago por parte do Fundo de Resolução. E isso resulta daquilo que eram as condições que contratualmente foram colocadas, não só, portanto, um limite máximo, mas também um processo de acompanhamento e apenas a verificação e a realização de transferências se houvesse uma insuficiência de capital no novo banco. E essa condição é fundamental porque hoje, e ao longo dos últimos anos, temos visto muitas críticas a esse processo de venda da parte de vários partidos,
já tem sido muito aflorado que não havia alternativa à venda a não ser a liquidação. Já foi demonstrado também que a liquidação teria um impacto financeiro para o Estado e para as famílias pior do que a venda, mas é preciso escalpelizarmos como é que o desenho do acordo de capital contingente permitiu-nos chegar a este ponto, ou seja, de termos menos pagamentos do Fundo de Resolução ao novo banco do que o limite máximo contratual e do que o pedido por parte do novo banco. E essa é a primeira pergunta que lhe fazemos, é, portanto, se entende que estas características do desenho do acordo de capital contingente revelaram-se bastantes para salvaguardar o interesse público e a minimização do impacto financeiro nas contas públicas. Em segundo lugar, há preocupações a ter, nomeadamente sobre aquilo que foi o acompanhamento feito ao longo destes anos. Há quem ache que são suficientes, há quem ache que são insuficientes. Certo é que, na informação que hoje nos fizeram chegar, apenas, ou esse apenas é um qualificativo que se calhar poderá ser dito foram suficientes, mas 13,5% das operações analisadas e decididas pelo Fundo de Resolução foram sujeitas à oposição. Mas a verdade é que nós olhamos para os anos que decorreram desde que o novo banco foi criado e nós vemos que entre 2014 e 2017 a PwC alertou várias vezes para problemas na constituição de imparidades. Nós verificamos que em junho de 2017 a própria BCE, no âmbito do Mecanismo Único de Supervisão, reconhece essas lacunas. Nós verificamos que em janeiro de 2020 o BCE obriga a constituição de 610 milhões de euros de imparidades que não estavam a ser bem quantificadas e nós verificamos também que foi a partir da entrada da EY como auditora em 2018 e, portanto, já com o contador a pingar para os constituintes, para os contribuintes, portanto, já todos nós apagámos por essas perdas que, de repente, surgiram muito mais imparidades do que estavam antes a ser verificadas. E isto tem nomes de operações, como Nata, como Sertórios, que de facto tiveram grandes perdas para o novo banco. E, portanto, aquilo que importa perguntar é como é que Vossas Excelências acompanharam ao longo destes anos, porventura para além destes 13,5%, para assegurar que se minimizava verdadeiramente, e não apenas pela definição do contrato no limite máximo, ou pela condição de capital, aquilo que foram as chamadas de capital que todos nós tivemos que fazer. Para terminar, a senhora Presidente do Fundo de Resolução, sobre os lesados do Grupo Espírito Santo, foi escrito pelo Banco de Portugal que a provisão da cautela ao risco relacionado com o reembolso aos clientes de retalho do BES do papel comercial do GES foi transferido para o novo banco. Isso foi escrito pelo Banco de Portugal. Foi dito pelo novo banco em comunicados que estavam determinados em comprar aos clientes de retalho esse papel comercial. Como é que essa provisão não ficou, no final de contas, assegurada? Como é que, no fim do acordo de capital contingente, não foi assegurado que estes lesados viam o seu dinheiro devolvido? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Então, a palavra ao Sr. Dr. Luís Máximo dos Santos. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados. Bom, de facto, é um longo processo todo este que aqui estamos hoje também a evocar e eu, da minha parte, a procurar responder às questões que os Srs. Deputados têm para me colocar. Há alguns aspectos da intervenção do Sr. Deputado inicial, na qual eu não me revejo, designadamente responsabilidades de supervisão, ou até que a resolução, nas suas palavras, foi mal feita. E isto porquê? Porque, como é de sabido de todos, houve um grande contencioso à volta deste assunto. Um contencioso que já envolveu, enfim, desde o Tribunal de Justiça da União Europeia, ao Supremo Tribunal Administrativo, ao Supremo Tribunal de Justiça, ao Tribunal Constitucional, enfim, no caso aí foi mais até no caso do Banif, ao Tribunal Supremo de Espanha e o Banco de Portugal e o Fundo de Resolução têm obtido sempre ganho de causa em todas essas ações. Isto é, portanto, para lá das opiniões,
a ordem jurídica, enfim, o tribunal, enfim, em última análise, quem interpreta ao mais alto nível e a faz aplicar, sancionou as intervenções do banco, no sentido em que reconheceu a respectiva legalidade e constitucionalidade. E foi uma questão, enfim, que durante muito tempo se pôs, mas que, desse ponto de vista, creio que até agora está esclarecida, inclusive duas decisões ao nível do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que em relação aos processos de contornação permitiram clarificar que os processos foram conduzidos de acordo com os princípios do processo da equidade, que não violou o direito do arguido a um julgamento público, equitativo, realizado por um tribunal independente e imparcial e com o respeito da presunção de inocência. Mas é óbvio que, relativamente, mais agora diretamente à sua pergunta, se o acordo de capitalização de capital contingente ou de capitalização contingente foi de facto uma peça-chave, absolutamente. Foi uma peça-chave. Sem ele não teria sido possível fazer a venda do novo banco em 2017, que era fundamental, indispensável, para que não tivéssemos ou um processo de nova resolução sobre um banco que tinha sido criado na sequência de uma resolução ou uma liquidação, e, portanto, o acordo revelou-se bastante, na minha ótica, não sendo o acordo, quer dizer, ideal, isso já foi aqui abordado diversas vezes no Parlamento, naquele sentido em que, por exemplo, nós, Fundo de Resolução, enquanto acionistas, não tivemos direito a colocar na administração nenhum administrador, designadamente não executivo, enfim, a Direção-Geral da Concorrência invocou os seus argumentos, mas o que é facto é que isso teria sido feito falta. Mas gostaria de lhe dizer que, tanto no Banco de Portugal, como especificamente no Fundo de Resolução, foi quem depois fez o acompanhamento do acordo, nós estamos muito satisfeitos e acredito que não praticamos uma política, uma visão da vida de autocontentamento, muito longe disso, mas estamos satisfeitos com o acordo, com, digamos, a vigilância que foi feita do cumprimento deste acordo. O Sr. Deputado diz, e é verdade, que eu tive, aliás, o cuidado de enviar, que achei que era, enfim, bastante potencialmente interessante para todas as senhoras e senhores deputados, tive o cuidado de enviar algumas notas e realmente é verdade, só relativamente a 13,5% das 400 operações que nós fiscalizamos é que houve uma oposição. Mas é preciso dizer, para que o desenho fique completo sobre o modo como o Fundo de Resolução exerceu as suas competências, que relativamente a 42%, ou seja, 168 operações, não nos opusemos desde que fossem observadas determinadas condições que foram expressamente enunciadas caso a caso. Portanto, se essas condições o novo banco não as cumprisse, era como se costuma dizer, uma condição sine qua non, quer dizer, não poderia ter feito a operação. E isto já muda um bocadinho o modelo, e, enfim, o contexto, melhor dizendo, e relativamente a 16% das operações não nos opusemos, mas não fixámos condições, mas exprimimos recomendações, deixámos recomendações. O que significa, portanto, que agora também eu iria dizer só, mas também não vou, porque as coisas não é pela percentagem, mas pela materialidade subjacente justifica dizer que é muito ou é pouco, mas só relativamente a 28,5% das operações é que houve um juízo do Fundo de Resolução de não oposição. Portanto, tucur. Bom, enfim, eu compreendo, e sempre o disse, em todas as vezes que vim a esta Câmara,
a situação que acabou por levar à resolução do Banco Espírito Santo em 2014 foi uma situação dramática que trouxe graves perdas para o sistema financeiro português, para a economia portuguesa, enfim, para investidores, e nesse aspecto foi algo que nunca deveria ter acontecido. O que teria sido bom seria se não tivéssemos precisado de fazer resolução nenhuma. Isso teria sido fantástico. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. E eu considero que as autoridades públicas, num sentido, em diferentes momentos, designadamente o Banco de Portugal, que é agora é que me importa, enfim, que o Fundo de Resolução é digamos, estou a presidir ao Fundo de Resolução em resultado de ser membro da administração do banco, agiram bem. E é curioso, quando agora houve este acordo, houve um plenário do Conselho Único de Resolução e, desde o seu presidente, a vários que conheciam bem a situação, porque ele tinha acompanhado os bancos portugueses no passado, e designadamente o Novo Banco, exprimiram à delegação portuguesa, enfim, a mim, a sua satisfação com o desfecho do processo, porque consideravam que era muito, muito difícil, tendo em conta aquilo que eles próprios conheciam do Novo Banco em concreto e da figura dos bancos de transição. Depois, é evidente que todos nos lembramos das polémicas que envolveram e do debate público que tem que se aceitar como perfeitamente normal, reparem, é o que eu estou a dizer, sobre determinadas vendas de ativos que ocorreram. Mas eu também já na altura aqui referi isso, o principal critério foi que esses processos de venda fossem competitivos, portanto houvesse concorrência, não fossem discriminatórios, fossem, enfim, transparentes e, portanto, que obedecessem a determinados e na medida do possível, maximizassem o valor que era possível obter relativamente àqueles ativos. Claro que é uma questão sempre, digamos, que se pode ter outras opiniões. Eu acho que, globalmente, não se pode ter duas opiniões sobre uma coisa. Os critérios, esses foram alcançados. E eu também sustentei aqui, com vários argumentos, não queria agora estar a repetir, que não era possível fazer de outra maneira, porque o tempo conta em tudo e nestas matérias financeiras também. E a verdade é que, reparem, nós antecipámos o fim do CCA, mas apenas um ano. Portanto, quer dizer que, e foi bom, mas não se conseguiu antecipar mais. De maneira que eu sobre a questão dos lesados, eu até quando estive noutras funções, por indicação do Banco de Portugal, a presidir ao chamado, enfim, Banco Resolvido, não é? Que foi o Banco Espírito Santo, acompanhei toda essa questão dos lesados e o que lhe posso dizer é que quem, digamos, tiver créditos que sejam reconhecidos por mis-selling ou com base em decisões judiciais, pelo menos terá a possibilidade de, enfim, desde que isso fique claramente demonstrado, de beneficiar na qualidade de credor comum do no creditor sofre. Portanto, daquele princípio que, no fundo, garante que ninguém pode, numa sequência de aplicação de uma medida de resolução, receber menos do que teria recebido em caso de liquidação. E esse apuramento foi feito através de duas avaliações, a avaliação, ou melhor, no caso do BES, através da avaliação da Deloitte, consultores, e apurou um montante que seria recuperável em caso de liquidação do BES em 2014 de 31,7%. Muito obrigado, Dr. Máximo dos Santos, citando o tempo conta, portanto, também aqui o tempo nos pressiona, portanto, irei agora dar, como há pouco referi, a palavra aos diversos grupos parlamentares, portanto,
teria a amabilidade de anotar as questões, porque eu só devolverei a palavra depois de formuladas por todos os grupos parlamentares. E, portanto, vamos começar com o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e o Sr. Deputado Alberto Fonseca. Faça-se, Sr. Deputado, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento o Sr. Máximo dos Santos e também quem o acompanha. Para início de conversa, apetece-me dizer que o Partido Socialista parece que não aprende e, uma vez mais, quer politizar um tema que não deveria ser politizado e, ainda para mais, não tem muito jeito ou muita moral para isso nesta matéria. Vejamos. Por coincidência, hoje mesmo tivemos o ex-primeiro-ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, em tribunal como testemunha. Outros ex-primeiros-ministros vão noutras qualidades. Ele foi como testemunha a tribunal e foi reafirmar aquilo que já se sabia. Portanto, que teve 2 encontros com o então presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado. Num primeiro, em que Ricardo Salgado se terá queixado da pressão e da supervisão que o Banco Central estava a fazer, portanto, como se isso não tivesse a cumprir o seu papel, que era precisamente esse, e no segundo para pedir uma ajuda, nomeadamente através da Caixa Geral de Depósitos, para salvar o Banco Espírito Santo, que não estaria em boas condições. E, ao contrário daquilo que porventura terá sido a relação do então Presidente do Banco Espírito Santo com o anterior Primeiro-Ministro, em que se calhar faria mais vontades àquilo que estaria a contar que viesse a ser feito pelo seguinte, o então Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho disse-lhe que não e não lhe concedeu essa ajuda e, passado algum tempo, aconteceu o que aconteceu. Ou seja, isto demonstra o total afastamento da posição do Governo daquelas que são as decisões que competem ao Banco de Portugal. Por contraponto, esta postura, por contraponto àquilo que foi a postura do Governo do Partido Socialista, que ora se associa, ora se desassocia das matérias relacionadas com o novo banco e com o Banco Espírito Santo, conforme lhe convém. E um desses exemplos é precisamente este requerimento e o facto de estarmos aqui hoje, em que, segundo o próprio requerimento do Partido Socialista, que diz, e cito, este desfecho reflete o sucesso das opções adotadas a quando da venda do novo banco em 2017. Portanto, foi em 2017, quando se decidiu pela venda do novo banco, que foi o próprio Governo quem fez uma conferência de imprensa a anunciar as virtudes dessa mesma venda. Portanto, não foi o Banco de Portugal que o anunciou, não foi qualquer outra entidade, foi o Governo, através do seu Primeiro-Ministro e através do seu Ministro das Finanças, António Costa e Mário Centeno, respectivamente. E disseram nessa conferência de imprensa e no comunicado que foi emitido, e cito, que não existirá impacto direto ou indireto nas contas públicas, nem novos encargos para os contribuintes, fim de situação. Algo que foi categoricamente desmontado e desmentido pelos trabalhos, quer da Comissão de Inquérito do novo banco, quer das próprias auditorias do Tribunal de Contas, que comprovaram que existem impactos nas contas públicas pela forma como o banco foi vendido. Mas, além disso, foi também fizeram-nos crer que este mecanismo de capital contingente, o famoso CCA, que foi criado de 3,9 mil milhões de euros, dificilmente seria utilizado. Portanto, criaram esta ideia nos portugueses que aquilo existia, mas que não estava ali para ser utilizado. Ora bem, hoje, passados todos estes anos, sabemos que foram usados 3,4 mil milhões dos perto de 3,9 mil milhões, portanto, o Partido Socialista olha para isto como numa lógica de que poupamos 400 milhões de euros àquele mecanismo, mas o que é certo é que usamos perto de 90% desse mecanismo que os governantes, à data, nos fizeram crer que não seria utilizado. Estava lá só para dar uma garantia, mas aquilo não seria utilizado. E aquilo também que foi apurado durante a comissão de inquérito foi que todos sabiam que aquele mecanismo ia ser utilizado nesta ordem de grandeza, ou seja, se não fosse pela totalidade, seria por um valor muito próximo disso. Quer o Governo, quer o Banco de Portugal, quer o novo banco, estavam todos conscientes disso, conforme se veio a comprovar, e os próprios documentos da Comissão Europeia eram explícitos quanto a essa matéria. Também na Comissão de Inquérito se comprovou que não se acautelou devidamente o interesse público e a correta utilização deste mecanismo. Portanto, já aqui foi aflorado, nomeadamente na audição anterior, que o contrato de venda tinha incentivos ao recurso a este mecanismo
e que várias operações foram vendidas com enorme prejuízo para este mecanismo e, consequentemente, para os portugueses. E dou aqui um exemplo da Nata 2, que isso foi noticiado, em que venda de mal parado abaixo das garantias, em que nós tivemos ativos com um valor bruto de 1,4 mil milhões de euros, com valor líquido de 242 mil milhões de euros, com ativos subjacentes que garantiam este património de 196 milhões de euros, e o novo banco vendeu por 154 mil milhões de euros, ou seja, um valor bem abaixo, não só do valor líquido dos ativos, como das próprias contragarantias que aí estavam associados. Mas, para o Partido Socialista, isto foi um sucesso. Pronto, portanto, eu penso que estamos esclarecidos quanto ao posicionamento de cada um. Para nós, um sucesso seria, os mínimos olímpicos do sucesso seria que o mecanismo não fosse de todo utilizado, que foi aquilo que nos fizeram querer. Como já estou a ultrapassar o meu tempo, deixava só aqui uma questão para o Sr. Presidente responder, que é bastante importante, que é, portanto, foi recentemente emitido um comunicado do Banco de Portugal sobre a conclusão deste processo, e o que queria perguntar era se o atual Governador, Mário Centeno, se participou na deliberação do fim do CCA, como membro do Conselho de Administração do Banco de Portugal. Isso foi avaliado o eventual conflito de interesses por ele ter participado nas negociações com a Comissão Europeia da criação do CCA e estar agora no Banco de Portugal enquanto Governador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e ao Sr. Deputado Rui Afonso. Faça-o, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Dr. Luís Máximo dos Santos, restantes membros do Fundo de Resolução. Bem, o novo banco, que ficou como parte da atividade bancária do BES na sequência da resolução de 2014, tem no fundo Lone Star, o seu acionista maioritário, com 75% do capital, estando os restantes 25% divididos entre o Fundo de Resolução, 13,54%, e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, 11,46%. E aqui, Sr. Doutor, cabe-lhe já a primeira questão, tem a ver com uma operação de reforço de capital do Fundo de Resolução no novo banco, que ocorreu em 2024, em que Vossas Excelências pagaram quase 129 milhões de euros, 4,14% do capital do novo banco, incrementando a vossa participação para 13,54% do capital social. E o que veio a público na altura é que Vossas Excelências decidiram avançar com essa operação para impedir o Estado de reforçar a sua posição para 16% do novo banco. E a minha questão é a seguinte: por que razão é que um fundo financiado por contribuições dos bancos do sistema, e que deve mais de 6 mil milhões de euros ao Estado, gastou quase 129 milhões de euros por 4,14% do novo banco, impedindo o Estado, que injetou mais de 8,3 mil milhões de euros para salvar aquela instituição, de reforçar a sua participação no capital social? Esta é a minha primeira questão. Segunda questão. O CCA do novo banco foi um mecanismo criado após a resolução do BES em 2014. Este mecanismo visava garantir que fossem asseguradas as injeções de capital necessárias para permitir ao novo banco cumprir os rácios mínimos contratualmente definidos e assim suportar as suas operações durante a fase de reestruturação no cenário de dificuldades financeiras, sem recorrer diretamente a dinheiro dos contribuintes. Durante toda a execução do acordo, portanto, outubro de 2017 até dezembro de 2024, os valores dos pagamentos realizados pelo Fundo de Resolução totalizaram 3,4 mil milhões de euros, portanto, abaixo do plafond dos 3,9 mil milhões de euros. Este fim antecipado do acordo do CCA deverá ter um custo de 62,7 milhões de euros, enfim, nas demonstrações financeiras da instituição, segundo o comunicado do novo banco enviado à CMVM, embora possa agora também distribuir dividendos, dado que o acordo, na altura, proibia a distribuição de dividendos pelo banco enquanto durasse o apoio. E a minha questão é o seguinte: perante tudo o que sabemos hoje, pergunto se o Dr. Luís Máximo dos Santos continua a considerar o CCA que foi o mecanismo mais adequado para apoiar a solvência e a operacionalidade do novo banco. É que uma das críticas que
foi mais apontado ao CCA é que permitiu ao novo banco vender ativos imobiliários e carteira de crédito em condições muito vantajosas a fundos estrangeiros, muitos deles com ligação à própria Lone Star, e que esses ativos foram subavaliados para maximizar as injeções do Fundo de Resolução. E já agora pergunto, o que é que falhou na execução do CCA? É que, segundo a auditoria pedida pelo Parlamento a 15 de outubro de 2020 ao Tribunal de Contas para apurar se o financiamento público do novo banco pelo Fundo de Resolução ao abrigo do CCA estava a salvaguardar o interesse público, o resultado da auditoria demonstrou que não foi minimizado o impacto na sustentabilidade das finanças públicas, nem reduzido o risco moral, com 2.976 milhões de euros de despesa pública previstos na almofada criada pelo Acordo de Capital Contingente, que crescem aos 4.900 milhões de euros de capitalização inicial do novo banco. Além disso, foram apontadas falhas no reporte e na verificação das informações referentes ao recurso ao financiamento público e que faltou transparência na comunicação do impacto na resolução do Banco Espírito Santo e na venda do novo banco, na sustentabilidade das finanças públicas. O foco da imputação das perdas verificáveis no BES e no novo banco não deve ser desviado dos seus responsáveis por ação ou omissão para honorar os contribuintes ou os clientes bancários. Isto, estou, no fundo, a traduzir ou comentar ipsis verbis o que estava na decisão final do relatório do Tribunal de Contas. E, por fim, deixo-lhe as minhas últimas questões. Cedo se percebeu, com algumas polémicas pelo caminho, que o CCA ia comportar muitos e muitos custos e, naturalmente, com o fim deste mecanismo, o novo banco não conta mais com a chamada safety net do Estado e do Fundo de Resolução. Em comunicado, o Banco de Portugal salientou que o interesse público foi salvaguardado na celebração, na execução e na conclusão do acordo de capitalização contingente, o que passou em simultâneo pela minimização do esforço da capitalização do Fundo de Resolução e da preservação da estabilidade da instituição bancária, incluindo os atuais 4.239 postos de trabalho, bem como da estabilidade de todo o sistema financeiro. Na altura da venda, Na altura da venda, o Dr. António Costa assegurou que os contribuintes nada pagarão, nem direta, nem indiretamente. E aqui pergunto-lhe diretamente se esta operação trouxe ou não trouxe custos aos contribuintes portugueses. Sabemos que o novo banco, um dos maiores bancos do país, foi altamente apoiado, mas também escrutinado, um verdadeiro selo de garantia para a eventual venda. E aqui também lhe pergunto se via com bons olhos o novo banco ser agora adquirido pela Caixa Geral de Depósitos e, por último, Sr. Presidente, gostava de perceber, na sua opinião, o que é que verdadeiramente motivou a decisão de concluir este acordo de capitalização contingente de forma antecipada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado André Abrantes Amaral. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a disponibilidade do Dr. Luís Máximo dos Santos e da sua equipa do Fundo de Resolução, agradecer o trabalho que teve, certamente não terá sido fácil, até dada a mediaticidade do processo, que o Sr. geriu desde a primeira hora e, nesse sentido, considero justo felicitá-lo pessoalmente pelo resultado de conclusão do processo do acordo de capitalização contingente do novo banco. No entanto, o trabalho do Fundo de Resolução está ainda longe de acabar. Atualmente, fruto deste processo e do processo do BANIF, o Fundo de Resolução ficou com um capital próprio, ou neste caso, recursos próprios negativos de cerca de 6,7 mil milhões de euros em 2023. Neste sentido, a minha primeira pergunta é relativamente às perspectivas para os resultados de 2024. Acredito que tenha sido um ano positivo, mas pedia que, na medida do possível, o Dr. Luís Máximo dos Santos nos esclarecesse sobre essas perspectivas. Principalmente, e tendo em conta que, neste momento, o seu único ativo que poderá gerar mais-valias significativas é a participação do Fundo de Resolução no novo banco, uma participação que até tem levado cortes sucessivos por exercício dos direitos do Estado no regime especial de ativos por impostos diferidos, e que passou de 25% em 2020 para 13,04% em 2023, o que levou a uma perda de cerca de 159 milhões de euros. O essencial é, pois, perceber o que é que vamos assistir daqui em diante. E, nessa medida, não podemos ignorar as declarações que tiveram lugar ao longo de 2024,
quer da parte do novo banco, quer da parte de bancos com presença nacional, dos quais eu vou realçar os seguintes três. A do Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, o Dr. Paulo Macedo, que deu a entender que a Caixa Geral de Depósitos estaria disponível para avançar para a compra do novo banco. A do representante da participação do Estado, que é do novo banco, quer da Caixa Geral de Depósitos, neste caso o Ministro das Finanças, o Dr. Joaquim Miranda Sarmento, que não descartou essa possibilidade de aquisição. E, por fim, mais recentemente, a intervenção do Dr. Mário Centeno, Governador do Banco de Portugal, que deu a entender que uma aquisição deste nível teria consequências sistémicas e que estaria mais favorável a uma venda em bolsa. O Fundo de Resolução, mais tarde ou mais cedo, terá de tomar uma posição. Para já, temos as declarações que o Sr. já prestou ao Jornal Económico, destacando a independência do acionista Fundo de Resolução, algo que salientamos e louvamos, mas gostaríamos de saber o que planeia fazer o Fundo de Resolução. Irá avaliar ofertas concertadas com o acionista Estado para valorizar as posições? Estará, como defende o Governador do Banco de Portugal, a defender uma solução em bolsa? Tem o Fundo de Resolução uma posição sobre a possibilidade de aquisição por parte da Caixa Geral de Depósitos? Sobre esta pergunta, devo salientar que a Iniciativa Liberal preocupa-se com a possibilidade de, perante um sistema financeiro que já sofreu de práticas anticoncorrenciais e sofreu também do intervencionismo do Estado, corrermos o risco de assistirmos a um banco de capitais públicos tornar-se num superbanco sem perspectiva de entrada de outros concorrentes. E pergunto então neste contexto, se não estamos a condenar os consumidores a uma Caixa Geral de Depósitos hegemónica, e não estaremos também a correr o risco de voltar a um setor financeiro demasiado suscetível à pressão política. Claro que a questão relativamente à Caixa, que agora as pessoas estão muito satisfeitas com os resultados, mas questionamos-nos o que poderá suceder quando o Dr. Paulo Macedo sair da Caixa Geral de Depósitos, se quem o substituir não tiver as suas competências, ou se nós alguma vez tivermos um governo mais interventivo e com mais vontade de intervir na Caixa Geral de Depósitos. Essencialmente, nós não queremos correr o risco de voltar para o passado e termos uma banca presa aos erros e divisões que já julgamos que serem ultrapassadas, que seria um retorno a erros cometidos no passado e com uma repetição dos custos que pagámos e que voltaríamos a continuar a pagar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado André Abrantes Amaral. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paula Santos. 5 minutos, por favor. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Máximo dos Santos, os demais membros do Fundo de Resolução aqui presentes. E o primeiro aspecto que gostaríamos aqui de abordar prende-se com a antecipação do término do acordo de capital contingente e que este ocorre num quadro em que esse capital foi praticamente todo consumido e em que a Lone Star vê aqui mais uma oportunidade de negócio, ou seja, está aqui presente mais um assalto aos recursos públicos, porque aquilo que tem vindo a público é de facto esta oportunidade para eles de distribuição de dividendos e o valor que se estima e que está em cima da mesa, no total, o valor de 1.300 milhões de euros, portanto, está aqui mais essa oportunidade de negócio. Há que registar também que este término do acordo foi antecipado, mas o valor, ou quase todo do valor do capital contingente foi consumido, sobretudo entre 2017 e 2021, e que a Lone Star utilizou cerca de 3,4 mil milhões de euros de garantias dadas pelo Estado. Todos nós conhecemos as declarações que foram feitas, esta era uma segunda questão, das declarações que foram feitas na altura pelo Primeiro-Ministro António Costa, que fazia de referência que esta solução, referindo-se ao acordo, não existirá impacto direto ou indireto nas contas públicas, nem encargos para os contribuintes, não é concedida qualquer garantia por parte do Estado ou de qualquer outra entidade pública e que o reforço de capital seria integralmente assegurado pelo investidor privado e eventuais
responsabilidades futuras não recairão sobre os contribuintes, mas sobre os bancos que asseguram o capital do Fundo de Resolução. E que esta solução também salvaguarda a estabilidade financeira, porque eventuais responsabilidades futuras estão substancialmente garantidas pelos ativos confiados à gestão do Fundo de Resolução, porque não serão exigidos aos bancos quaisquer contribuições extraordinárias e porque o Fundo de Resolução ainda beneficiará da futura alienação de 25% do capital, continuará a deter. Isto foi o que foi dito e as afirmações que foram preferidas, mas já bem sabemos que a realidade foi bem diferente e, de facto, coloca-se a questão como é que se passou destas declarações para a realidade quando foram ativados e utilizados 3,4 mil milhões de euros, consumido praticamente todo o capital ao abrigo deste acordo. E, portanto, algumas questões que gostaríamos de colocar. Qual é que foi a atuação do Fundo de Resolução na defesa do interesse público? Como assegurou que os haircuts não excederam o estritamente necessário? Como verificou a participação ou não de partes relacionadas com a Lone Star, com o antigo universo BES, ou como impediu a utilização de conhecimento obtido através do exercício de funções públicas e que acompanharam de perto e conheciam bem o dossiê do BES e que depois foram trabalhar para entidades do setor financeiro? Conhecemos bem o caso da doutora Maria Luísa Albuquerque. Gostaríamos também de perguntar o seguinte, porque é do conhecimento público que muitos dos imóveis e ativos foram vendidos ao desbarato, sem qualquer mecanismo de controlo, mas gostaríamos de saber mais alguns elementos concretos relativamente a estas questões. Que ativos foram vendidos, como foi feita a seleção, se é possível disponibilizar a lista e o valor do desconto aplicado a cada um, bem como o respectivo comprador e o beneficiário final dos veículos de propósitos especiais, caso tenham sido utilizados, os pareceres do Fundo de Resolução sobre cada uma destas alienações, bem como os dossiês de avaliação. E depois gostaria de colocar ainda um conjunto de questões que se prendem já com o facto de ter sido tornado público que a intenção da Lone Star vender a sua parte, não sabemos se parcial, se total, deixava também esta questão, se tem elementos relativamente a isto, se será uma venda em bolsa ou será algum acordo de venda direta. E gostaríamos também de perguntar qual a possibilidade de intervenção do Fundo de Resolução e do Estado, no conjunto são 25% da participação, caso a Lone Star decida vender esta sua posição e se está em cima da mesa uma venda somente do capital da Lone Star ou se também está em cima da mesa a alienação desta parte que é detida quer pelo Fundo de Resolução, quer pelo Estado. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. E para concluirmos, da parte das perguntas, bem entendido, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Máximo dos Santos e todos os restantes representantes do Fundo de Resolução e agradecer a vossa presença aqui para esclarecer dúvidas dos deputados que fazem parte desta comissão. Nós sabemos que a venda do novo banco foi realizada em 2017, no tempo do governo do PS, enfim, no tempo da geringonça, envolveu a criação de um mecanismo do capital contingente, através do qual o Fundo de Resolução injetaria dinheiro no novo banco, sempre que as perdas com um conjunto de ativos pressionassem os rácios para níveis abaixo dos 12%, penso eu. Na opinião do CDS, não obstante o acordo de capital contingente ter sido uma imposição para a realização da venda do novo banco, para o CDS é de saudar o fim deste acordo de capital contingente, ainda para mais antecipando em um ano o prazo que tinha sido inicialmente fixado. E é de saudar porque permite atingir, na nossa opinião, 4 objetivos fundamentais. Por um lado, terminar com os pagamentos feitos do Fundo de Resolução ao novo banco, por outro lado, resolver um conjunto de litígios que estavam pendentes, em terceiro lugar, abrir a porta à distribuição de dividendos e, em quarto lugar, permitir a venda do novo banco e, dessa forma, recuperar parte dos custos para o erário público. E nós entendemos que, de facto, o novo banco deve ser vendido
dentro das melhores condições de mercado, de facto, para que o Estado possa recuperar o máximo dos recursos que foram mobilizados no novo banco. E relativamente a estas questões eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Sabemos que em 2023 o novo banco propôs ao Fundo de Resolução que fosse alterado o acordo de capital contingente no sentido de permitir a distribuição de dividendos. E sabemos que o Fundo de Resolução recusou essa possibilidade. E a pergunta que eu lhe faço é como avalia essa recusa depois no acordo que foi realizado no sentido de determinar com o acordo de capital contingente, ou seja, até que ponto essa recusa não foi relevante para que o acordo fosse antecipado num ano, salvaguardando dessa forma o erário público. Depois sabemos também que o Fundo de Resolução ficou vinculado ao princípio de non-credit worse off, e essa obrigação faz com que o Fundo ainda tenha um conjunto de responsabilidades contingentes que podem vir a exigir desembolsos de verbas adicionais. E por isso gostaria de lhe perguntar se considera, tendo em conta estas responsabilidades, que o Fundo de Resolução ainda estará em condições de reembolsar o Estado dentro dos prazos que estão previstos. A propósito do Fundo de Resolução e das receitas do Fundo de Resolução, pergunto se não lhe preocupa os recentes acórdãos do Tribunal Constitucional que veio a declarar inconstitucional o adicional sobre o setor bancário, que sabemos que é uma das receitas próprias do Fundo de Resolução. Depois perguntava-lhe também como avaliou o facto do governo do Partido Socialista ter impedido o Fundo de Resolução de indicar nomes para o Conselho de Administração Executivo, para o Conselho Geral de Supervisão do novo banco. A pergunta é se a falta de representantes do Fundo de Resolução, não obstante ter participação de capital que em princípio permitiria a nomeação de um administrador, poderá ter influenciado negativamente a execução do acordo de capital contingente. Perguntava-lhe ainda se considera ou não positivo que tenha de facto havido uma antecipação do termo do acordo de capital contingente em um ano e, finalmente, uma matéria que eu perguntei há pouco ao Dr. Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, mas que não recebi uma resposta e penso que o Dr. Luís Máximo dos Santos é a pessoa indicada para me responder. Sabemos que, de acordo com a informação veiculada e tornada pública pela autoridade tributária, que o novo banco recebeu cerca de 630 milhões de euros de créditos tributários no âmbito do regime dos impostos diferidos, o regime especial por impostos diferidos. Em compensação, como sabemos, o Estado tem direito a entrar no capital social, estou a terminar a última, o Estado tem direito a entrar no capital social dessa entidade por um valor correspondente a 110% dos créditos fiscais que foram concedidos, neste caso, ao novo banco. Bom, e sabemos também, e isso levou a que o Estado detenha neste momento 12%. E a lógica do regime era que, se os outros acionistas não acompanhassem o aumento de capital, a sua posição seria diluída. Ora, o que nós sabemos é que a diluição da entrada do Estado apenas aconteceu na perspectiva do Fundo de Resolução e excluiu o acionista privado, o Lone Star. E por isso a pergunta é se isto é verdade, se foi assim, a pergunta é porquê é que foi assim, e a terceira pergunta, e terminando mesmo, Sr. Presidente, é se foi assim de facto, se o acionista privado Lone Star foi excluído da diluição, mesmo não acompanhando o aumento de capital, se não considera que esta é uma vantagem absolutamente desadequada que foi concedida ao acionista privado do novo banco. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Vou então dar a palavra ao Sr. Dr. Luís Máximo dos Santos para responder às questões. Dispõe até 25 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
É possível que eu não tenha anotado todas as questões, pedi a vossa compreensão e que de resto dissessem, porque procurarei responder a todas as questões. Bom, relativamente às questões que o Sr. Deputado Alberto Fonseca colocou. Vamos lá ver, eu respondo pelas minhas declarações. Isto, aliás, vale para... portanto, nunca ninguém me ouviu dizer, e eu vim também ao Parlamento muitas vezes, que não haveria, ao menos indiretamente, custos para o erário público desta solução. Mas também é um facto que, se nós olharmos, digamos, num período longo, e o Fundo de Resolução reembolsar todos os empréstimos a longo prazo, o próprio Conselho das Finanças Públicas, Superior das Finanças Públicas, já escreveu sobre isso, quer dizer, o custo acabou por cair no tempo, quer dizer, considerando um período temporal alargado, sobre o setor bancário. Mas é evidente que só o adiantamento das verbas, que têm juros, quer dizer, só isso há logo um custo de oportunidade, quanto mais não seja, porque estão a ser alocadas neste momento a esta finalidade e não a outra. Aliás, agora num outro plano, eu várias vezes comecei a vir ao Parlamento em 2017, na altura até, digamos, a questão mais colocada era o que é que se passa porque a venda ainda não foi realizada. Portanto, havia até um consenso político muito amplo, no sentido de que era preciso realizar a venda, e claro, não, as condições eram adversas para esse efeito, mas conseguiu-se. E eu também disse, se não me engano, em 2019, que provavelmente talvez não viesse a haver mais chamadas de capital, a designação dos pagamentos que o fundo teve de fazer ao banco. E acabou por ser assim. Agora, eu, relativamente ao interesse público, certamente que conheço plenamente, obviamente, a auditoria do Tribunal de Contas que aqui foi citada, mas eu espero que as senhoras e os senhores deputados conheçam também o contraditório que o Fundo de Resolução e também o Banco de Portugal, enquanto Autoridade Nacional de Resolução, fez relativamente a essa auditoria. Portanto, e nesse contraditório, nós expressamos os nossos pontos de vista e rebatemos, um por um, eu diria, com argumentos, essas supostas, digamos, falhas que teriam havido enfim, no acompanhamento do processo. Aliás, reparem, houve 3 arbitragens, 3 processos submetidos ao Tribunal Arbitral. Enfim, não sou um passo inicial. E porquê é que eles existiram? Existiram porque o novo banco fez pedidos que considerou legítimos, à luz das regras do CCA, e que nós não consideramos como tal. E nós não consideramos, nós Fundo de Resolução. E, pelos vistos, não tivemos razão a 100%, mas tivemos em larga medida, porque na primeira arbitragem os 169 milhões de euros não tivemos de os pagar, e na segunda, os 147 milhões relativos à venda da sucursal de Espanha também não, embora, noutros pontos, o Tribunal tenha acolhido os pontos de vista do novo banco. E aqui, e na terceira arbitragem, o novo banco desistiu, nos termos do acordo. E aqui é preciso ver o seguinte, nós não podíamos ter, nesta matéria tão experimental, tão difícil, uma conduta de aventureirismo jurídico, que era recusar, por definição, os pagamentos. Mesmo assim, o Tribunal Arbitral da Câmara de Comércio Internacional ainda houve alguns casos que não nos deu razão. Portanto, tinha que ser sempre muito bem ponderado o risco jurídico do que estava a ser feito. E, portanto, eu acho que só aí, a par, obviamente, das operações, temos uma demonstração muito clara de como é que o Fundo de Resolução
atuou na defesa do interesse público, porque se não o tivesse feito, quer dizer, essas verbas estavam reclamadas e iriam ser pagas. Por outro lado, o facto de não se ter atingido o limite, os 3.890 milhões de euros, é também relevante. Dir-se-á, são só 485 milhões. Quer dizer, 485 milhões não são trocos. E eu li, muita gente escreveu, que da maneira que o CCA, o Acordo de Capitalização Contingente, estava concebido, os incentivos estavam alinhados para que o teto fosse alcançado. Ora, a verdade é que não foi. Portanto, se não foi, é porque também esse acompanhamento foi feito e a concepção do próprio mecanismo em si permitiu que isso acontecesse e também permitiu que não fosse, como se em tempos se disse, uma mera garantia às perdas dos ativos lá considerados, porque ficámos abaixo disso. Depois perguntou-me vamos lá ver, aqui o processo agora sobre como é que se passou ao nível do Banco de Portugal e do Fundo de Resolução, o processo de deliberação. Bom, quero dizer-vos que foi um processo muito articulado entre, obviamente, o Fundo, que liderou as negociações, mas, evidentemente, o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal. Portanto, foi perfeitamente triangulado e sem sobressaltos de espécie nenhuma. Depois de, enfim, de estabelecer o que é que poderia ser o acordo, e a concordância do Ministério das Finanças também com ele, o Banco de Portugal deliberou, efetivamente, que o Fundo de Resolução deliberou que o Fundo de Resolução celebrasse o acordo, porque reparem, o que é que acontece? O CCA era uma peça ainda da medida de resolução e, portanto, resultava ainda do acordo da venda e, portanto, que o fundo celebrou por determinação do banco. E, portanto, para lhe pôr fim, teria agora de ter também a concordância do Banco de Portugal. E teve a concordância integralmente do Conselho de Administração. Enfim, eu não sei se agora está-me a colocar uma questão que é assim, estas matérias são do foro interno da organização, mas, quero dizer, se me pergunta logo pessoalmente, eu considero que não haveria aqui qualquer espécie de conflito de interesses à participação ou qualquer outra natureza, porque, vamos lá ver, está a liberar-se relativamente a um termo, mas esse acordo foi, aliás, digamos, celebrado pelo Banco de Portugal com outra gestão, etc. Portanto, não, francamente, não vislumbro aqui qualquer espécie de impedimento, ou que parece-me que está a querer sugerir, portanto, não vejo isso. Vamos lá ver, é uma matéria que, digamos, há uma confidencialidade do funcionamento do Conselho. Acho que não tem confidencialidade quando ela depois não é derrogada pelas normas públicas. Eu agora não tenho que, acho, expressar-me aqui sobre como é que o Conselho internamente lidou. Dou-lhe a minha opinião, desde já, no sentido de que não encontro qualquer espécie de conflito de interesses sobre essa matéria. Bom, Sr. Deputado Rui Afonso, muito obrigado também pelas suas perguntas. Vamos lá ver. A primeira delas foi esta. Porquê é que exercemos o direito de preferência ao Fundo de Resolução? Não foi? Ora bem, exercemos-lo não foi para impedir o Estado de ficar com mais ações. Não foi esse tipo de concorrência, não faria sentido. O Fundo de Resolução é uma entidade pública
sem dúvida, mas é uma entidade pública que tem também as contribuições, fundamentalmente, aliás, tem as contribuições do setor bancário. Pronto. A análise que nós fizemos, diferentemente de todos os outros anos em que se verificou a mesma questão, foi que desta vez exercer o direito de preferência por esse valor, e era um direito, podíamos não fazer, mas era um direito, não era numa anormalidade, portanto, não era sequer, como é que eu ia dizer, não passámos a ser investidores. A lei já desenhou isto assim. E nós entendemos que, tendo em conta todos os stakeholders que o fundo tem, em que se encontram, obviamente, o Estado e o sistema bancário, porque, repare, nós vamos ter que pagar a dívida. Vamos ter que pagar a dívida que o fundo contraiu perante o Estado e perante o sistema bancário. E, por isso mesmo, achamos que era um dispêndio realmente efetivo neste momento e que se iria traduzir num ganho a prazo muitíssimo maior. E, portanto, a melhor interpretação de agir de acordo com o interesse público, entendido em sentido amplo, nesta matéria, que é o de reembolsar os empréstimos que estão concedidos ao fundo, era exercer o direito de preferência. Porque, do mesmo modo que o Sr. Deputado me põe essa pergunta, que é bastante bem colocada, também depois me podiam perguntar o contrário. Mas, olha, por este preço, que é um preço tão convidativo face às avaliações que conhecem do banco, porque é que não o exerceu? E eu creio que, pronto, o contexto é este. Repare, o CCA ainda continua a dizer, creio que foi mais ou menos a sua expressão, se foi o instrumento mais adequado. Eu reparo, o mais já é uma coisa comparativa. Pronto. Eu acho é que foi um instrumento adequado. E foi adequado porque a prova, eu acho, é no resultado final. Porque vamos lá ver. O que é que acontece? Não houve perdas para os depositantes do novo banco. Salvaguardou-se a estabilidade financeira. Temos hoje uma visão muito favorável sobre o conjunto do sistema financeiro português a nível internacional e temos mais um banco que agora, não só isso é bom porque dá garantias à sua clientela, financia a economia, os seus depositantes e aos acionistas, em que agora também, que sempre se inclui o Fundo de Resolução, mas em que agora se inclui o Estado. Portanto, eu só posso concluir que este mecanismo no seu conjunto funcionou. Mas poderia ter funcionado melhor. Olha, eu não sei, porque a questão é esta. Isso é que mais sempre, porque é que não se nacionalizou o banco? Eu já falei disso várias vezes. Reparem, o banco, o BPN, foi nacionalizado e o custo dessa intervenção não é por nenhum anátema sobre a nacionalização, não é nada disso, não é uma posição ideológica. É uma constatação relativamente aos factos. A intervenção do novo banco saiu muito mais cara, se nós a compararmos com os ativos de um banco e outro. A do novo banco saiu mais barata, exatamente. Peço desculpa. Quer dizer, obviamente, não é isso que eu queria dizer. Ou seja, tendo em conta o que se despendeu, que evidentemente em números absolutos é diferente, no novo banco e no BPN, mas fazendo uma comparação com os ativos de cada uma das instituições, vê-se na respectiva proporção como é que as coisas... Pronto, quer dizer que, no fundo, esta intervenção, ou que a intervenção do BPN é mais cara. Agora, sobre alguns aspectos que invocou, também sobre a auditoria do Tribunal de Contas, enfim, é conhecido, eu estive aqui em determinada altura a responder a isso tudo. Acho que
enfim, como disse também já há pouco, o contraditório que fizemos é explicativo, não é obrigatório duas pessoas com o mesmo grau de informação estarem sempre de acordo, não é? Quer dizer, e o que é facto é que nós temos de olhar também para todo este processo numa lógica dos macro-benefícios, porque eu senti isso por estar ligado durante todo este período ao processo. Reparem, se a venda do novo banco em 2017 não se tivesse realizado, as consequências iriam ser muito, muito, muito negativas. Porque iriam impedir um processo que houve até depois de ampla melhoria da situação, da nossa situação económica e do sistema financeiro em particular. Tal como, quer dizer, a fazer fé nos antecedentes, quer dizer, a nacionalização se fosse essa a solução, por exemplo, porque não havia muitas mais, do Banco Espírito Santo em 2014, quer dizer, de facto, era uma situação em que estaríamos a branquear e a importar para dentro do Estado conflitos e responsabilidades que nunca mais terminavam. Portanto, tudo visto, eu acho que não foi obviamente. Eu comecei há pouco por dizer que isso tinha tido consequências também que não são agradáveis para ninguém, mas visto num processo amplo, eu acho que tanto a resolução como a venda, agora com este desfecho, foi positiva. Depois, não sei se ainda tinha aqui, eu creio que também falou nesta questão da Caixa Geral de Depósitos, não foi? Mas como há vários... Não, o que falhou, vamos lá ver. Repare, vamos lá ver. Quer dizer, é um bocadinho, talvez, como é que eu ia dizer, eventualmente exagerada da minha parte, dizer que não falhou nada. Eu não vi falhar nada de essencial. Quer dizer, não sei, quer dizer, do meu ponto de vista, não falhou nada porque é assim, se eu tivesse tido consciência disso, não tinha feito. Portanto, acho que o mecanismo funcionou com todos os controlos e com todo o rigor que era necessário. E devo dizer-lhe, já agora, que foi preciso, digamos, constituir equipas especializadas no Banco de Portugal, que desempenharam muito bem o seu trabalho, porque, como sabe, este tipo de trabalho não é naturalmente um trabalho de Banco Central. Um Banco Central normalmente não faz isto. Mas a minha ótica fez muito bem. Estou satisfeito com o modo como as equipas do banco dão apoio ao fundo, o Fundo de Resolução conduziu este processo. É o que lhe posso dizer e corresponde intimamente ao que penso e acho que o desfecho que estamos a estar a ver, verificamos que é assim, porque mesmo em relação às vendas e tal, ficou sempre por demonstrar coisas que ficaram alegadas, que se falou, mas que nunca ninguém detectou. E eu disse aqui uma vez que eu não era o Sherlock Holmes, quer dizer, há coisas que estão limites, quer dizer, o Fundo de Resolução avalia de acordo com... E eu também vi que nas operações o compliance do novo banco, a quem nós muitas vezes exigíamos pareceres sine qua non, também fez o seu trabalho. Bom, em relação... Eu sei. O Sr. Deputado André Amaral, enfim, obrigado também pelas referências que fez, mas indiretamente às perguntas. Bem, sobre a situação financeira do fundo, obviamente, é bastante má, está à vista, não é? Portanto, temos uma situação líquida negativa na ordem dos 6,4 mil milhões de euros, não é? Portanto, temos uma situação negativa. Agora, qual é precisamente a missão, e eu até escrevi isso nos documentos que partilhei convosco, daqui para a frente do fundo, é justamente concentrar-se
no ressarcimento do serviço da dívida primeiro e do capital, não é? E isso tem uma ordem, está estabelecido pelos contratos. Eu creio que os chamados empréstimos de 2014 e 15 é possível que sejam integralmente reembolsados, com as estimativas de hoje, até 2046. Falta muito, é verdade. Mas é assim. As coisas... Nós também compramos uma casa há 30 ou 40 anos, às vezes, não é? Bom. Depois, a posição do fundo... Bem, vamos ver. Sobre o futuro, que foi um dos eixos das suas preocupações, nas perguntas que colocou, eu disse, vamos ver. A Lone Star tem 75% do capital. Portanto, é a entidade que, obviamente, irá comandar, pela natureza das coisas, este processo. Eu não gostaria de me pronunciar concretamente sobre o Banco A, sobre o Banco B. Está no terreno a possibilidade de ser feita uma oferta pública inicial. Está no terreno. E é como tudo, eu não queria estar a avançar muito sobre isso. Há quem entenda que é mesmo a melhor solução, há quem possa ter outras ideias, mas sem dúvida que considero que a concorrência no setor é muito importante, fora de dúvidas. Mesmo quando se diz, mas a concorrência hoje deve considerar-se no contexto da União e no contexto de um país apenas, sim, mas quer dizer, nós temos de ter presente que o mercado dos bancos é muito nacional, não é? Infelizmente é isso que acontece. De maneira que, o que é que o fundo vai fazer? Talvez seja aí, que aliás na linha também da pergunta que o Dr. Paulo Núncio colocou. Vamos ver. O fundo, eu considero que não está na gênese do fundo ter participações estratégicas. Isso está na gênese do Estado. A nossa participação é para realizar receita. Para realizar receita, temos muito dinheiro a pagar, diríamos assim. E portanto, fazê-lo nas melhores condições possíveis. Provavelmente vamos também escolher um assessor financeiro, que nos auxilie nessa tarefa difícil, porque o processo não vai ter só um capítulo, certamente terá vários. E, portanto, o que nós pretendemos, tal como no passado queríamos minimizar os ganhos, agora aqui, ou melhor, os custos para a fundação, agora é o oposto, queremos maximizar as receitas que temos em mãos e que não são só, ainda derivam, temos recebido dividendos da Oitante, tem-se dado nota periódica disso, em valor muito substancial, e ainda há, portanto, essa participação que temos, e há disponibilidades líquidas na ordem das várias dezenas de milhões de euros neste momento. Portanto, o fundo aqui atuará articuladamente, mas tendo presente, enfim, a especificidade da sua missão. Por poder-me dizer que é um bocadinho vago, mas neste momento eu talvez não possa ser mais concreto, até porque também não há ainda cartas lançadas. Pode ser que o sejam brevemente, mas neste momento não há. Senhora Deputada Paulina Santos. Paula Santos, peço desculpa. Paula Santos. Eu vi que havia qualquer coisa que estava mal, mas não está bem. Bem, voltando a um ponto das suas questões, ou melhor, um ponto que já de algum modo também foi aqui abordado, eu queria dizer o seguinte: o fim do acordo de capitalização contingente não foi motivado pelo interesse em receber dividendos. Porque se fosse assim, provavelmente, num período anterior, e aliás esse era o argumento usado pela contraparte, teríamos feito a alteração dessa norma por comum acordo
e os dividendos podiam ser distribuídos. Não, o nosso interesse era pôr fim ao acordo de capitalização contingente no seu conjunto. Pronto. E, evidentemente, que este aspecto da distribuição de dividendos, particularmente para o acionista maioritário, é uma questão muito importante. E, portanto, procuramos, através dessa questão, maximizar os ganhos. Portanto, eu creio que este acordo, eu volto a referir isso, quer dizer, é um acordo que nos permite erradicar de vez qualquer possibilidade de um pagamento adicional ao novo banco, portanto, fixando este montante nos 3.405, né, de 3.405 milhões de euros, que nos permitiu ter, passa a expressão, um desconto no cumprimento a que estávamos vinculados dos resultados da segunda arbitragem. Isso está enfatizado no documento que vos enviei, ou seja, nós economizamos aí 73 milhões de euros, portanto não pagamos mais nada, a outra parte foi por compensação de um crédito que também já tinha sido uma atuação nossa em 2021 sobre uma entidade que estava, o crédito estava no contexto do CCA. Eliminamos as chamadas business warranties, que podiam, enfim, também ser responsabilidades ainda volumosas. Quer dizer, reduzimos de uma forma total, digamos, as contingências para o fundo. E vamos efetivamente receber, portanto, também, obviamente, não só nós, mas como o Estado, os dividendos. Portanto, este foi um momento de grande desoneração das finanças públicas, porque está a retirar um conjunto de responsabilidades que, embora contingentes, se podiam materializar, e virão outras que serão concretas através do pagamento de dividendos. Mas, repito, não foi essa a finalidade. Sobre a atuação do Fundo de Resolução, Sr. Deputado, enfim, vamos lá ver. Também tenho de o dizer, não posso de maneira nenhuma concordar com essa expressão das vendas ao desbarato, e eu creio que um conjunto de questões, cuja relevância eu não contesto do ponto de vista do escrutínio, essas questões foram todas já um bocadinho objeto da Comissão de Inquérito. E nessa altura nós trouxemos, enfim, em relação à maior parte das operações, todos os documentos que serviram de suporte às decisões que nós tomamos, nós, Fundo de Resolução, tomamos nesse domínio. E até ouvi, do ponto de vista da fundamentação dessas decisões, elogios de deputadas que costumam ser aqui muito exigentes no escrutínio parlamentar. Portanto, acho que aqui é voltar a algo que nós já discutimos e que os pontos de vista eu transmiti na altura. Finalmente, a senhora deputada também colocou questões na perspectiva do futuro próximo, mais ou menos é o que eu, quer dizer, é o que eu respondi ao senhor deputado André Amaral, é igual, quer dizer, estamos ainda, o jogo está quase a começar, passa a expressão, mas ainda não se iniciou. É provável que venhamos a ter, mas de facto essa iniciativa de oferta pública inicial, mas isso será a Lone Star que na altura própria e nos trâmites legais que terá que cumprir para esse efeito, terá de o fazer. Depois ver-se-á. Não queria de facto entrar na questão do Banco A ou do Banco B, porque não me parece adequado do ponto de vista do Fundo de Resolução, ainda que reconheça que a paisagem bancária que vai resultar em Portugal depois da venda do novo banco vai ser diferente,
eu diria que é um truísmo, como é óbvio, não é? Mas e vários aspectos terão de ser considerados. Para isso lá estão as autoridades, o BCE, a Autoridade da Concorrência, etc. Não sei se... O Sr. Deputado Paulo Núncio, quanto às perguntas, agradeço também as suas perguntas. A primeira que eu acho que colocou verdadeiramente foi porque é que recusámos a distribuição de dividendos. Eu acho que já respondi enfim, quando estava a responder aos seus deputados, aos seus outros deputados. Não, eu acho que foi relevante, efetivamente. Foi relevante porquê? Porque sem esse propósito da Lone Star de ter a possibilidade de distribuir os dividendos, calhar não se chegava ao final, não se punha termo ao acordo, porque o termo do acordo, não vou estar aqui agora, digamos assim, a fazer, até porque o acordo é do Fundo de Resolução sem dúvida, mas teve este concurso de todas as autoridades e isso é preciso sempre sublinhar. Mas creio que há quase um consenso que o acordo em si é bom nos termos e nas condições em que ocorre. A ausência de um membro que representasse o Fundo de Resolução no Conselho de Administração. Se fez falta. Fez, não é? Isso não quer dizer, certamente teria sido melhor, mas, reparem, o que a Comissão Europeia alegou foi que queria eliminar ao máximo as conexões públicas do banco e, portanto, não quis ter um administrador designado pelo Fundo de Resolução, porque senão a qualidade do Banco de Transição parecia que ainda estaria ali um pouco presente, e o sucedâneo foi a Comissão de Acompanhamento, que também fez um trabalho digno e que eu quero aqui enaltecer. Sim, quanto à questão da diluição das participações, resulta do contrato. Portanto, está estabelecido no contrato que está no contrato. Isso resulta. Pronto. Peço desculpa. Em relação. Só ainda em relação também ao tal princípio do no credit worse off. Quer dizer, este princípio, é preciso que todos tenhamos consciência disso, é o que torna as medidas de resolução compatíveis com a Constituição, com a Carta dos Direitos e Deveres Fundamentais da União Europeia, é um princípio fundamental. Porque senão, então, colocar-se-iam as tais questões relativas ao direito de propriedade, etc., que os tribunais têm afastado completamente. Porquê? Porque se um credor recebe menos na resolução do que receberia em liquidação, bem, tem que ser compensado. Há uma coisa, pronto, e por isso é que se faz essa avaliação. Portanto, é uma pedra-chave. Portanto, isto não é, quer dizer, é tecnicamente uma contingência, porque o universo de credores comuns tem de ser reconhecido pelo tribunal, mas não tem que ver com a venda do novo banco ou nada disso. Isto é algo que é connatural à figura da resolução. Em qualquer resolução, este princípio está presente. Pode verificar-se depois com mais ou menor intensidade, independente, consoante o modelo que for seguido. Muito obrigado, Dr. Máximo Santos. Há ainda a possibilidade de uma segunda ronda. Tenho 3 inscrições, passei a 4. Portanto, o Dr. Máximo Santos irá dispor até 8 minutos para responder e assim concluirmos esta audição. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, dispõe de 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, não adianta repetir que não se ia fazer, graças ao fim do acordo de capital contingente, não se vai fazer mais pagamentos ao longo de 2025, porque já não se ia fazer, porque a condição de capital, que sabiamente foi colocada no acordo de capital contingente,
não está cumprida e não está cumprida desde 2022 e é esse o motivo pelo qual desde 2022, apesar dos pedidos do novo banco, não se ter feito mais chamadas de capital. Nós temos ainda algumas perguntas. Em primeiro lugar, o que é que vão fazer com o pagamento dos dividendos? Se vão reembolsar dívida? E nesse caso, na medida em que as dívidas possam estar par e passo entre o Estado e os bancos, se vão, em que medida que vão pagar cada um desses diferentes credores? Em segundo lugar, se existem ou não outras ações que na síntese das ações arbitrais que enviaram não estão incluídas, porque, por exemplo, falou-nos de uma ação de compensação. Essa ação de compensação não está na síntese das ações arbitrais que enviou aqui para a Assembleia da República e, portanto, claramente existem aqui outras ações do qual o Fundo de Resolução podia vir a receber dinheiro e que não estão naquela síntese e, portanto, importa saber a completude da informação que nos enviou. Em terceiro lugar, quer dizer, falou-nos de várias coisas que foram contestadas pelo Fundo de Resolução, mas também sabemos, tanto pelas inspeções do Mecanismo Único de Supervisão, como pelas conclusões dos auditores, que as políticas de recuperação de créditos e as políticas de avaliações de imóveis que o novo banco seguiu não eram as corretas, de acordo com o standard da indústria e causaram perdas concretas naquilo que foi a operação do novo banco. E manifestamente se emitiu recomendações sobre isso, lamento dizer que de facto não foram suficientes, porque elas tiveram consequências. E pergunto-lhe se a avaliação que faz, do ponto de vista de uma espécie de autópsia, é se isso foi ou não foi suficientemente corrigido. Por fim, Sr. Presidente, lesados. Uma dúvida e uma certeza. A dúvida é se foi escrito textualmente que havia uma provisão para o papel comercial do GES ser pago pelo novo banco, quem é que tirou a provisão do balanço do novo banco? Porque a certeza é esta, é que de facto Vossas Excelências, ao assinarem um acordo de capital contingente, deviam ter exigido ao novo banco que pagasse, como se tinha comprometido nos seus comunicados de 2014, o que devia a estes lesados. Obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, também dois. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, antes de mais pedir aqui, desculpa, há pouco cometi aqui um lapso a falar do projeto de nota 2, falei em milhares de milhões, o primeiro valor era milhares de milhões, depois era só milhões, eu penso que foi claro, só aqui a fazer a retificação. E também pedir desculpa ao Sr. Presidente por há pouco ter entrado aqui em diálogo com o Sr. Dr. Máximo dos Santos, mas julguei que fosse oportuno, depois não quis abusar daí ter pedido esta intervenção. Pronto, a questão que coloquei há pouco foi se o Sr. Governador participou ou não na deliberação do Conselho de Administração e se foi avaliada o eventual conflito de interesses. Pronto, isto porquê? Porque a pessoa que negociou com Bruxelas o mecanismo de CCA e, aliás, os fracos mecanismos de controle que estavam associados enquanto Ministro das Finanças, foi a mesma pessoa que agora poderá ter posto fim a este mecanismo. Eu recordo-me, eu julgo que foi mesmo a primeira audição que tivemos nesta legislatura ao Sr. Governador, de o ter questionado sobre as inúmeras incompatibilidades que podiam surgir no exercício das suas funções, a que ele também as confirmou. Portanto, eu penso que esta é uma matéria suscetível de ser incompatível. Pronto, o Sr. Dr. Máximo dos Santos não quis responder e compreendemos, mas pronto, também, por outro lado, também se depreendeu por aquilo que nos disse que não foi levantada essa questão, mas oportunamente, e o Sr. Dr. Professor Mário Centeno também aqui virá neste âmbito, teremos a oportunidade de lhe questionar e ele também justificará se a questão foi levantada ou não. A questão que eu, entretanto, pronto, na minha intervenção perdi demasiado tempo em algumas coisas mais acessórias e não coloquei todas as questões que queria colocar, algumas entretanto já foram. Há aqui uma que eu julgo que não foi, que tem a ver com a questão da distribuição de dividendos. Portanto, foi noticiado num valor na ordem dos 300 milhões de euros que o Estado poderia receber nessa ordem, exatamente no total. Portanto, se confirma este valor, que eu julgo que não foi, entretanto, isso referido, se confirma o valor e quando é que será recebido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluirmos, a palavra ao Sr. Deputado Marcos Santos. Faça o Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados. Cumprimento o Dr. Luís Máximo dos Santos e a sua equipa. Acreditamos, ou parece, olhando para o cenário reunido, que este acordo de capitalização contingente estabelecido em 2017 foi a solução encontrada para assegurar financeiramente o novo banco na sua fase de reestruturação. Recentemente, e após ter sido noticiado o fim do acordo de capitalização do novo banco, os lesados do BES repudiaram seu fim, por não terem sido dadas garantias
que serão ressarcidos de tudo que perderam. Portanto, tendo em conta a vasta experiência e o conhecimento sobre o assunto, pergunto se considera que o Estado português está resignado nas soluções dos lesados do BES na reposição das suas poupanças. Outra questão, se me permite, é se, com o fim do acordo de capitalização contingente, considerando o papel do novo banco no sistema bancário, entende que o banco ainda dependerá de algum tipo de apoio ou supervisão especial. Obrigado. Obrigado eu, Sr. Deputado. Aliás, obrigado, Srs. Deputados. E, portanto, a palavra ao Sr. Dr. Luís Máximo dos Santos, que nesta ronda vai cumprir e vai responder em menos de 6 minutos. Bom, os pagamentos de dividendos, sim, servirão para reembolsar a dívida, não quer dizer que seja de imediato, porque, neste momento, por força do contrato, os empréstimos do fundo estão a taxa de juros zero. E, portanto, quer dizer, é mais racional estar a aplicar essas receitas, a rentabilizá-las e pagar depois quando a taxa de juros mudar. Enfim, eu sobre outras ações não estou a ver quais, portanto acho que a informação é totalmente completa. Repare, aludiu a vários aspectos depois sobre a gestão do novo banco. Veja que nas decisões arbitrais foi muito enfatizado o aspecto da liberdade dentro da legalidade, mas isso não é preciso dizer, da liberdade em relação à ação do fundo, da gestão do novo banco. De tal modo que nesta última arbitragem, FRS 9, perdemos algo que eu esperava ganhar, sinceramente, mas o Tribunal não entendeu, e disse que o novo banco tinha o direito de não aderir ao regime transitório da FRS 9, no chamado, criada por causa do Covid, e tinha o direito de o fazer repercutir sobre o CCA. Eu achei isso, quer dizer, aliás, foi surpreendente, atendendo a jurisprudência anterior, mas, portanto, isto foi muito sempre sublinhado. Dos lesados, é isto, quer dizer, neste momento, os lesados, quer dizer, já houve, quer dizer, têm ao seu dispor muitos meios, digamos, eu não quero dizer nada que possa ser entendido de forma pouco sensível para essas questões. É contrário à minha natureza, se quisermos dizer isso. Mas, quer dizer, a verdade é que as imputações de responsabilidades têm de se fazer de acordo com as regras jurídicas. E, portanto, será nesse plano que elas ter-se-ão de fazer. E, portanto, essa ideia eu não vou pronunciar sobre isso, porque certamente, que era a pessoa adequada, o Governador Carlos Costa, deve ter respondido sobre essa questão eu não estava, a essa época, não estava no Banco de Portugal e, portanto, não da questão da provisão, e só por si também, portanto, não queria entrar nesse debate porque não tenho os elementos todos. Relativamente ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, pronto, já sobre a questão do Sr. Governador já disse o que queria dizer, e confirmo o valor dos dividendos, está nessa ordem de grandeza e, portanto, é mais um montante a somar às vantagens do termo do acordo. Sr. Deputado Marcos Santos, obrigado pelas perguntas, antes de mais, mas vamos lá ver, uma das suas perguntas era relativamente precisamente à questão dos lesados. E dos lesados não é o problema do Estado se resignar. O Estado, aliás, não se resignou, tanto que fez aquele acordo e encontrou uma solução com recursos públicos, na altura se criou, em 2018, se não me engano. E, portanto, sobre isso, não adianto mais do que disse ao Sr. Deputado Miguel Matos.
A sua última pergunta era sobre? Se entende que o banco... Sim. Não. Não, o banco não vai de todo depender de mais qualquer espécie de apoio público. Isso é absolutamente garantido e certo. Felizmente. Pronto. Tranquilo? Muito obrigado, Dr. Máximo dos Santos. Agradecer às senhoras e senhores deputados as questões colocadas. Agradecer ao Fundo de Resolução a disponibilidade de sempre. Senhoras e senhores deputados, está encerrada esta audição. Amanhã às 9 temos a Sra. Presidente da ASF. Perdão, às 10.